Quando você fala da questão da construção civil, me lembra aquelas ideias que a gente conversa sobre fundamento, né? Sim. Às vezes as pessoas não veem o trabalho que dá para fazer a fundação de uma casa, né? Aí elas só sabem olhar para o prédio pronto, né? Mas e o trabalho que deu para aquele prédio estar de pé? Né? O fundamento é muitas vezes a parte que você gasta mais dinheiro, com ferro, com concreto, verdade. Você sabe disso, né? E aí me lembra daquela sua experiência que você teve quando Deus fala para você do profundo. Fala um pouco para a gente disso aí, como é que é essa fase? Se eu não me engano, Lucas 6, 20... Lucas 6, no capítulo 6 ali. Jesus ele vai ensinar os discípulos e ele fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e as colocam em prática, eu vou assemelhar essas pessoas que ouviram a minha palavra ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E não é simples o simples fato de você pegar uma casa e colocar sobre a rocha, não. É o simples fato de você cavar. E se você pegar lá em Lucas 6, ele detalha bem porque ele cava profundo. Cavar profundo na rocha. Na rocha. Uau! Então a base, você precisava ter uma base sólida. Você já tem uma rocha, mas criar algo... Então eu comecei a entender que eu precisava cavar profundo. Uhum. E quando a gente estava conversando, né, lá sobre essa questão do mergulhar, do viver uma vida mergulhada em Deus, você, dentro do processo, criar uma estabilidade para que você suporte as tempestades da vida. Sim. Sabe? E dentro dessas tempestades ou desse processo que você passa para viver o propósito de Deus. Porque hoje as pessoas falam muito do propósito, mas eu acho que falam muito pouco do processo, daquilo que você vai passar, daquilo que você precisa suportar. Sabe, dos desertos da vida, dos momentos difíceis da vida, as pessoas que vão virar as costas para você, alguns que não vão acreditar no teu sonho, no teu projeto, naquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Era como José colocando as pessoas que ele mais confiava na mesa e falava assim: eu preciso expor algo para vocês que eu tive um sonho. E às vezes as pessoas falam assim: mas você não pode expor os seus sonhos para qualquer um. Para qualquer um mesmo você não vai expor. Sim. Você vai expor os seus sonhos para as pessoas que você ama. Sabe, para as pessoas que você tem intimidade, que vai acreditar naquilo que está sendo gerado em você. Então, quando José senta os pais, os irmãos, são as pessoas que vão confiar naquilo que está sendo gerado dentro de mim. Sim. Só que José não sabia que seriam os próprios irmãos que iriam vender por causa de um sonho. Mas era um plano de Deus para a vida de José. E é nisso que eu aprendo, que dentro desse processo, José está cavando uma base sólida para estruturar a sua casa. E são esses processos da vida que a gente não quer enfrentar. Às vezes as pessoas elas não querem viver a noite de choro, mas querem desfrutar da manhã de alegria. E a gente nunca vai desfrutar da manhã de alegria se a gente não entender que a gente precisa passar pela noite de choro. Eu entendo que hoje, aquilo que Deus tem feito através da minha vida, através das canções, ou você interpretar a canção de outra pessoa dentro da sua identidade, daquilo que Deus colocou, a unção de Deus que está sobre a sua vida. Cara, se você pegar a canção Deus não fala, tá chorando por quê? Uhum. Cara, são milhares de centenas ali de mensagens de pessoas depressivas, cara. De pessoas que estavam querendo tirar a vida, sabe? A ponto aí, quando elas... Cara, eu não sei o porquê, mas quando eu entrei aqui, eu cliquei e esse vídeo foi sugerido para mim, eu comecei a ouvir, e eu pensando em tirar a vida, pensando em me matar. Então, eu começava a olhar para essas mensagens e ver, e olhar e falar assim: caramba, cara, valeu a pena eu suportar o processo. Sim. Porque essas pessoas hoje poderiam... as mensagens que eu lia, sabe, das pessoas que queriam tirar a vida, de que com problema, com dificuldade na família, eu falei, se eu tivesse aberto mão do meu processo lá atrás, essas pessoas poderiam hoje, algumas delas poderiam não estarem mais vivas, olha sabe? Olha aqui, ó, eu ia me suicidar hoje mesmo e do nada eu clico nessa música. Meu Deus, eu chorei tanto e senti alguém me tocando e senti pela primeira vez a presença de Deus. Obrigado por ler esse comentário. Olha... Glória a Deus. Perdi minha família, hoje é meu primeiro Natal sozinho. Meu Deus. Então, hoje, de repente, se eu não tivesse me deixado ser tratado por Deus dentro do meu processo,
entender que eu precisava criar uma base ali, hoje, de repente, a gente não estaria lendo essa mensagem. De repente, essa pessoa não estaria mais aqui. Então, esse é o propósito de Deus com a nossa vida. É a gente entender que precisa passar por um processo. Sabe? A gente precisa estruturar a nossa casa sobre a rocha, ter uma casa, ter uma família, ter um ministério consolidado, estruturado em Deus. E estar em Deus, cara, hoje você vê uma geração que parece com aquela geração de juízes, uma geração que se levantou, que não conhecia a Deus. E eu tenho esse temor no meu coração de saber que eu tenho uma responsabilidade de mostrar Deus para as pessoas, de as pessoas verem Deus na nossa vida. Acho que o evangelho, não o evangelho está deturpado, as pessoas estão tentando deturpar o evangelho de hoje. E as pessoas, elas tentam enxergar Deus, sabe? Elas querem ver Deus de alguma forma, mas como é que eu consigo enxergar Deus se existe alguém que está deturpando o evangelho hoje? E eu me deixei ser tratado por Deus, sabe? Criar uma base, criar uma estrutura para que hoje eu pudesse estar olhando essas mensagens, ou olhando onde eu vou, as pessoas que têm comentado daquilo que tem emanado de dentro de mim, sabe? Do Espírito Santo, a unção de Deus. E eu ver o que Deus tem feito através da minha vida é ter a certeza que eu estruturei a minha casa sobre a rocha, veio os ventos, a tempestade, mas a minha casa ela continuou de pé. E eu entendi que dentro do processo Deus não te faz represa, Ele te faz um rio. Uau. Porque a represa ela retém para si o que tem. E o rio não. O rio ele vai alimentar e vai fazer com que através daquele rio pessoas elas sejam alimentadas, saciadas. E eu entendi que o que Deus tem na minha vida não é me tornar uma represa. Né? Porque existe uma diferença da pessoa que é próspera para o rico. O rico, quanto mais tem, mais ele quer para mostrar para os outros o que ele tem e que ele é poderoso. É represa. Então ele só quer ter para reter. E o próspero não. O que ele tem, ele sabe que o que ele tem, ele vai abençoar a vida de outras pessoas. Então o rio é assim. E por esse entendimento ele vai receber mais. Ele vai receber mais. Então é um rio de vida. É um rio que você não tem para si, você tem para abençoar a vida das outras pessoas.